Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do curso de SQL do Básico ao Avançado. E nesta aula, nós vamos continuar as práticas. Eu preparei um novo ambiente onde nós vamos continuar criando tabelas, mas nós vamos inserir alguns novos conteúdos, né, como constraint e domains. Então, vamos à prática. E para essa aula, eu fiz algumas modificações no nosso código e ao invés de copiar e colar toda vez, eu fiz um código sequencial. Eu acredito que vai ficar bem mais interessante, mais dinâmica essa aula. Então, vamos à aula. Para iniciar essa aula prática, eu preparei alguns arquivos e scripts SQL que nós vamos usar durante a aula. Então, para isso, baixe eles lá no GitHub, o link vai estar na descrição, e crie uma pastinha da sua preferência, lembrando que tem que estar num lugar fácil para você não tenha dificuldades em executar os códigos. E salve todos os arquivos lá. Nós vamos ter arquivos para inclusão de dados em tabelas e o nosso arquivo de script da aula, ok? Bom, agora para isso, vamos abrir o pgadmin, aguardar até que ele seja carregado. Bom, com o pgadmin carregado, ele vai pedir a nossa senha, que nós configuramos no início, lá na instalação. Eu vou abrir aqui o meu banco de dados de homologação, né, local. No caso de vocês, pode estar como server local. Vou redigitar minha senha e vou abrir meu banco de dados. Vou abrir aqui curso de SQL, vou localizar o esquema, public. Vocês podem ver que nós tivemos as tabelas que foram construídas na aula passada. Agora nós vamos implementar mais tabelas e nesse roteiro nós vamos também inserir mais dados para que nas próximas aulas nós possamos continuar e escrever consultas do nível mais básico até o nível mais avançado. Então vamos lá. Para começar a rodar o nosso script, você deve clicar neste botão aqui, Query Tools. Você clica na pastinha aqui para abrir o arquivo. Você deve localizar aqui no pgadmin a pasta onde você gravou os seus arquivos e abrir o arquivo de script da aula 5. Clique em Select. Bom, o nosso arquivo foi aberto e aí vemos alguns comentários. Na aula passada eu falei bastante de constraints e não expliquei. Eu vou explicar agora o conceito que nós vamos continuar utilizando nessa aula. Então, constraints são restrições, né, que podemos criar, evitando assim que os dados inválidos sejam inseridos em nosso banco de dados. Nada mais é do que um método, né, para validar a integridade de todos os dados que entram no nosso banco de dados. Então, a gente está criando restrições. E um domain, que nós vamos aprender nessa aula como executar e criar um domain, ele é um domínio e essencialmente é um tipo de dados com restrições opcionais, onde é possível, por exemplo, criar uma restrição para um conjunto de valores permitidos. Podemos utilizar domínios para reunir restrições comuns em campos em um único local para manutenção. Isso vai facilitar a nossa vida e nos ajudar a construir o banco de dados de uma forma mais rápida, né? Então, aqui vai um aviso que todos os dados que nós vamos inserir nesses bancos de dados de teste, eles são fictícios e nós não temos relação com o mundo real. Então, são dados que eu criei aleatoriamente, única e exclusivamente para o nosso trabalho aqui, nossos testes, ok? Então, vamos à aula. Bom, primeiro de tudo, vamos criar algumas alterações, né? Então, eu vou alterar a tabela de estados, né? Então, para isso, eu vou continuar utilizando o comando alter table public estados. Vou adicionar uma constraint estados UNQ. O campo, vou setar o comando unique e no campo estado. Vamos selecionar essa linha, ok? Apenas essa linha. E vou clicar aqui no botão de execução. Ótimo! Nossa unique foi criada lá na nossa tabela. Vamos conferir. Pronto, nossa unique foi criada aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a criação de um campo único, aonde nós vamos validar se o estado
foi inserido mais de uma vez. Isso vai garantir a integridade dos nossos dados. Então, com isso, nós não vamos poder, por exemplo, inserir o estado de São Paulo 2 vezes nessa tabela. Vamos agora para o próximo comando. E ele nós vamos alterar a tabela tab cidades e vamos mudar para padronizar o nome que estava, o campinho estava como nome, nós vamos colocar para nome cidade. Então, para isso, vamos utilizar novamente o comando alter table, vamos setar a tabela public e vamos utilizar o comando rename. Aí nós vamos informar o campo antigo e para, né, a função to, nome do novo campo. Vou selecionar essa linha e vou clicar no botão de execução. Pronto, nosso nome já foi alterado na tabela. Vamos conferir. Nome cidade. Ótimo, já está como nome cidade. Bom, agora vamos inserir uma restrição única para a tabela de cidades. Veja bem que nessa restrição nós estamos inserindo o campo estado, código do IBGE e nome da cidade. Nós vamos garantir que nenhuma cidade seja incluída em duplicidade, mas para isso nós colocamos 3 campos nessa condição de restrição. ID do estado, código do IBGE e nome da cidade. Vamos executar a alteração clicando no botão de execução. Ótimo, nossa tabela de cidades já foi criada aqui, uma constraint, aonde nós vamos ter um campo único e não vai ser permitido duplicidade no nome das cidades. Continuando aqui nossas alterações, vamos ainda alterar a tabela de empresas. Eu vou explicar cada campo para que a gente possa continuar os nossos estudos. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer um alter table na tabela de empresas, alterando a coluna de razão social, o tipo, que como nós podemos ver aqui, na tabela de empresa, a nossa coluna de razão social, ela possui apenas 80 caracteres, ok? Para verificar, eu cliquei com o botão direito, propriedades, definição, e que eu consegui visualizar que eu tinha apenas 80 caracteres. Então, para ficar melhor e maior o nome do campo, nós vamos alterar para 255. Por quê? Podem ter empresas que a razão social seja muito grande e aí nós não vamos conseguir inseri-la da forma correta no banco de dados. Para isso, nós vamos utilizar novamente o comando alter table, setar a nossa tabela, onde primeiramente eu vou setar o nosso esquema public, depois a tabela tab empresa, e vou dizer para o Postgres, altere a coluna alter column, razão social, onde o tipo de campo vai ser character varying e vai passar a ser 255 caracteres. Vou selecionar apenas essa linha e clicar no botão de execução. Pronto, foi alterado. Vamos conferir. Properties. Ok, já está aqui para 255 caracteres. Vou repetir o mesmo procedimento para a coluna nome fantasia. Clicando aqui, seleciono apenas essa linha e clico no botão de executar. Ótimo, o nome fantasia também foi alterado. Vamos conferir, clicando aqui na abinha definição. 255 posições. Ok. Agora nós vamos renomear o campo que na tabela estava escrito IE para inscrição estadual. Acredito que vai ficar um padrão muito melhor e mais fácil de identificar. Para isso, o conceito é o mesmo. Digitando o comando alter table, setando o esquema public, a tabela de empresas, e aí nós vamos utilizar a função rename. Aí nós vamos informar o campo antigo, IE, para o campo, a função to, inscrição estadual. Vou selecionar e clicar no botão de executar. Pronto. Nosso campo foi restaurado, mas vocês podem ver aqui que ele não mudou ainda. Vou clicar em cima do nome da tabela Tab Empresas, clicar com o botão direito e Refresh. Pronto, nosso campo está alterado.
Agora, faltou na nossa primeira aula incluir os campos de telefone. Isso eu fiz propositalmente para que nós possamos praticar comandos SQL. Então, nós criamos a tabela de uma forma simples e agora nós estamos adicionando recursos e treinando o SQL. Então, para isso, nós vamos continuar utilizando o comando alterTable, setando o esquema e a tabela. Vamos combinar aqui que a partir de agora eu vou ser um pouco mais rápido e não vou precisar ficar falando do esquema toda vez, ok? Então, vou utilizar o comando alterTable, vou falar da nossa tabela, quem é a tabela que vai sofrer alteração. Vou utilizar o comando add para adicionar um campo chamado telefone 1, aonde eu vou setar o tipo de campo para caractere var de 15 posições, aonde este campo de telefone, somente este primeiro campo será not null. Então, nós vamos obrigar. Os outros dois campos de telefone não vão ser not null, eles vão aceitar comandos null. Então, vou executar 3 linhas ao mesmo tempo. Então, vou inserir os 3 campos de telefone ao mesmo tempo. Basta selecionar as linhas e clicar aqui no botão de execução. Ótimo, os nossos campos foram incluídos. Vamos conferir, clicando em cima da tabela, com o botão direito e clicando aqui em Refresh. Vamos ver, nossos novos campos foram inseridos. Agora, eu vou inserir um campo chamado e-mail, também vou inserir um campo chamado CEP, utilizando os mesmos conceitos explicados nas linhas anteriores. Então, vamos lá, seleciono as duas linhas para executá-la automaticamente, clicando no botão de execução. Pronto, instala. Vamos verificar se está tudo ok, clicando na tabela, com o botão direito, Refresh. Podemos ver aqui que os nossos dois novos campos foram criados. Agora, eu vou fazer alguns ajustes para padronizar as tabelas. Então, eu vou alterar a coluna logradouro, ok? Onde o nosso campo estava com 80 posições para 100, porque podemos ter logradouros com um maior número de caracteres. Então, para isso, nós vamos alterar o tipo e a quantidade para caractere var de 100 posições. A mesma coisa nós faremos para o campo bairro. Então, eu vou selecionar as duas linhas e vou clicar no botão de executar. Ótimo, nossas linhas foram alteradas. Para validar, eu vou clicar em cima de um campo que eu acabei de alterar, logradouro, clicar em propriedades, definição, pronto, nosso campo já está com 100 posições. Vamos dar sequência e para isso agora nós vamos adicionar mais duas colunas. Essas colunas vão ser a coluna de número e complemento na nossa tabela, utilizando os mesmos conceitos que nós acabamos de aprender. alterTable, o nome da nossa tabela, o comando add, o nome do nosso campo, o tipo de campo, no nosso caso aqui vai ser caractere var, e nós vamos setar o tamanho desse campo e dizer que ele não aceita caracteres nulos, ok? A mesma coisa vou fazer para o complemento, porém no complemento nós não vamos falar que ele é not null. Então, ele vai aceitar dados nulos. Vamos selecionar as duas linhas, clicar no botão executar. Pronto, nossos campos foram inseridos. Para conferir, seguimos o procedimento. Clicamos em nome da tabela, botão direito, refresh. Pronto, dois novos campos inseridos em nossa tabela. Agora, nós vamos inserir mais alguns campos e nesse momento nós vamos aprender um tipo de campo novo, que é um campo booleano. Esse campo ele aceita valores true ou false. Então, nós vamos criar um campo na tabela de empresa dizendo que esse campo é booleano, então ele vai aceitar valores true ou false. Para quê? Para falar se essa empresa que nós criamos no banco de dados, se ela está ativa ou desativada em nosso banco de dados. E também vamos inserir um novo comando chamado default, para que a gente possa, a cada linha inserida, o campo ativo como true, ok?
Então, para isso, selecione a linha, o mesmo conceito. Alter Table, nome da tabela, add para adicionar o novo campo, o nome do nosso campo, ele vai ser not null e vou pôr default true. Clicando aqui no botão de executar, pronto, nosso novo campo foi inserido. Vou clicar aqui na tabela e dar um refresh para que eu possa ver esse campo lá na tabela. Pronto, o nosso campo de ativo está aqui. Vamos dar continuidade nas alterações da tabela de empresas e apagar as colunas cidade e estado. Por que nós vamos apagar? Porque quando nós criamos lá na primeira aula, nós criamos ela de uma forma inadequada, com um nome diferente. E essa tabela, esse campo estava com do tipo caractere. Então, para esse cenário, onde nós vamos começar a criar chaves estrangeiras, nós precisamos passar esse campo para inteiro. E para praticar, eu escolhi dropar o campo, né? Então eu vou apagar o campo da tabela e recriá-lo. Para isso, o conceito é o mesmo. Alter Table, nome da tabela, no caso nosso aqui, tab empresa, drop column e o nome do campo a ser excluído. No caso aqui, cidade e estado. Eu vou selecionar as duas linhas e clicar no botão de executar e eliminar os dois campos. Vamos aqui conferir para ver se os campos foram eliminados. Clicando com o botão direito no nome da tabela e clicando em refresh. Podemos ver aqui, ó, que os nossos campos foram eliminados. E agora, para ficar correto, eu vou criar esses dois campos, da mesma forma que aprendemos nos itens anteriores. Eu vou apenas selecionar as duas linhas e criar os novos campos do tipo inteiro. Vou clicar no botão em executar. Pronto, nossos novos campos estão criados. Vou clicar na tabela, tab empresa, botão direito, refresh, para ver se os nossos campos foram realmente criados. Pronto, ID cidade e ID estado. E agora, para criar os campos de restrições, eu vou criar as chaves estrangeiras, que nós aprendemos os conceitos na última aula. Então, para isso, alter table, o nome da tabela e o seu esquema. Vou adicionar uma constraint, tá? Eu vou nomeá-la como tab empresa estados underline fk. Vou dizer que é uma foreign key, referenciando o nosso campo id estado que eu acabei de criar. E agora vamos referenciar a tabela, digitando o comando para referência, a tabela de estados e o nosso campo id estados, que ele é a chave primária da tabela de estados. Vou selecionar todas essas linhas e criar a nossa chave estrangeira. Pronto. Vamos conferir se a nossa chave estrangeira foi criada. Para isso, clique com o botão direito no nome da tabela e clique em Refresh. Vamos clicar aqui. Opa. Vamos reduzir aqui e clicar em Constraint. Podemos ver aqui que a tabela de empresa agora tem uma FK para a tabela de estados. Então, nós temos uma foreign key para a tabela de estados. Continuando, nós vamos também criar uma foreign key para a tabela de cidades. O mesmo conceito. Vou utilizar o comando alter table, nome da tabela, add constraint. Vou nomear essa constraint. Vou dizer que ela é uma foreign key e setar o nome e de cidade que nós criamos anteriormente. E vou referenciar a tabela public tab cidades. ID cidade. Esse campo é a chave primária da tabela de cidades. Vou selecionar essas linhas e clicar no botão de executar. Pronto, mais uma chave estrangeira foi criada aqui em nossa tabela. Vou clicar com o botão direito, clicar em refresh e podemos ver que nós temos as duas chaves estrangeiras criadas. Ótimo! Agora, para praticar outros comandos, nós vamos inserir dados na tabela. Nós vamos utilizar o conceito do insert, aonde eu vou expor todos os campos, menos o campo de identificador dessa empresa, que ele é um campo serial, e com isso nós ganhamos o recurso de autonumeração. Nós não precisamos nos preocupar em ficar gerando código. Então eu vou inserir as duas linhas.
Como eu vou fazer isso? Utilizando o comando insert into, nome da tabela e seu esquema. Vou setar todos os nomes dos campos desta tabela, que a gente já criou aqui, já reviu, e vou colocar os campos aqui na cláusula followers. Empresa public 1, empresa de public 1, no nome fantasia, vou colocar no CNPJ, todos esses dados são fictícios para que a gente possa treinar. Então vamos lá e vamos adicionar essa linha. Para isso, selecione esse bloco de instruções e vamos adicionar duas novas linhas na tabela de empresas. Vamos executar o código. Recebemos um erro. Então, vamos investigar esse erro. Ele está falando que na hora que a gente for fazer o insert e update na tabela, tab empresa, ele viola a constraint foreign key das tabelas de estados, dizendo que a gente já tem esse estado presente na nossa tabela. Vamos ver se eu cometi algum erro proposital. Vou selecionar os dados aqui. Vou clicar nessa instrução aqui que eu deixei preparada para que a gente pudesse ganhar tempo. Select asterisco from public, que é o nosso esquema, tabela de empresas. Vamos ver se eu tenho algo lá dentro. Eu não tenho nenhuma linha, mas esse problema foi pertinente porque ele foi causado e não estava no meu script de roteiro dessa aula, esse problema, ok? Mas, aproveitando que ele aconteceu, vamos ganhar mais um conhecimento. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que ele não consegue inserir porque eu estou violando a foreign key, a chave estrangeira, e não tenho lá na tabela de estados os nossos estados. Vamos ver se eu cadastrei algum estado? Então, para isso, vamos lá. Vamos verificar se tem algum estado. Vamos criar um código aqui. Public tab estados. Isso é isso. Ótimo. Vou selecionar essa linha e clicar no botão de executar. Veja, eu tenho dados lá nessa tabela. O que está acontecendo? O nosso campo está divergente. Por quê? A nossa chave primária ela está diferente do que a gente está informando. Então, esse problema foi bem interessante ter acontecido. Então, nós vamos ver aqui. Eu tinha inserido um campo aqui, 20, o estado 20, para esta empresa. E a cidade 37,55. Para que tudo fique organizado, antes de inserir as duas linhas, nós vamos ter que limpar as tabelas de regiões e estados e colocá-las na ordem correta. Porque eu criei um script de cidades e para que esse script rode da maneira correta, esses campos têm que estar com os seus dados incluídos da maneira correta. Para isso, nós vamos deletar todos os registros da tabela de estados e também todos os registros da tabela de regiões. Então, delete from public ponto nome da tabela. Eu vou apagar aqui que eu puxei e vou limpar todos os nossos campos. Então, vou deletar tudo que está na tabela de estado. Pronto. Vou deletar tudo que está aqui na tabela de regiões. Basta selecionar a linha e clicar no botão de executar. Pronto. Vamos conferir aqui se o nosso tabela de estados está limpa. Ótimo, não tenho nenhuma linha inserida. Vou também criar um outro select aqui. Asterisco from public tab estados regiões. E vamos selecionar apenas essa linha e clicar no botão de executar e ver se tem alguma região. Bom,
Agora, para consertar todo o código, nós vamos ter que inserir dados nessas tabelas novamente. Para isso, clique no botãozinho aqui, Query Tool, abra, clique aqui no botão para abrir um arquivo e vamos executar o 01 Insert de regiões. Vamos clicar aqui no botão de executar e ele vai realizar o insert de todas as linhas ao mesmo tempo, como havíamos aprendido na primeira aula. Pronto, todos os dados foram inseridos. Como eu não preciso mais desse script, eu vou clicar aqui no botão X e vou fechá-lo para que a tela fique limpa. Vou verificar se todas as regiões foram inseridas. Para isso, eu vou selecionar a linha do Select relativa à tabela de regiões. Vou clicar no botão de executar. Pronto. Todas as regiões estão numeradas de 1 a 5, que vai ser exatamente o código de chave primária que eu tenho lá no insert de estados. Vamos lá para o próximo passo, inserir os dados na tabela de estado de forma correta. Para isso, clique no botão Query Tool, um novo editor em branco será aberto. Clique no botão de abrir na pastinha e selecione o script 2, Insert de estados. Clique em Select. Pronto, todos os estados do Brasil estão aqui. Como a gente aprendeu na última aula, todos os campos foram setados aqui e no caso aqui o ID do estado apareceu para que ele não use o campo autoincremente. Ok? Vou clicar no botão de executar e todos os estados foram inseridos e relacionados com a tabela de região. Como eu não preciso mais desse arquivo, eu vou clicar aqui no X e fechá-lo. Vamos dar sequência vendo se todos os estados foram inseridos na tabela de estado. Pronto. Vamos clicar no botão de executar. Pronto, todos os campos foram inseridos. Agora, falta mais um detalhe que nós precisamos colocar aqui no nosso banco de dados, que é a tabela de cidades. E ela está relacionada com o estado e a região, ok? Vamos lá, agora vamos inserir os dados na tabela de cidade. Para isso, vamos abrir um novo editor. Clique aqui no botão Query Tool, será aberto um editor em branco. Vamos clicar no botão de abrir essa pastinha e pegar o script de insert de cidades, que é o script 3, e clicar em Select. Pronto. Agora, vamos inserir todas essas cidades em nosso banco de dados. Clique no botão executar e ele, como a gente viu na aula passada, ele vai se encarregar de executar todos os inserts para todos os dados aqui. Clique no botão executar. Pronto. 5.570 cidades foram incluídas no nosso banco de dados. Como não vou mais utilizar esse script, clique no botão fechar. E vamos dar sequência. Para isso, vamos ver se todas as cidades foram inseridas. Então vamos lá, digite o comando select *from public .tab cidades. Seleciono apenas essa linha e clico no botão de executar. Pronto, todas as cidades foram inseridas. Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vamos começar a nossa criação de domínios, os quais nós vamos inserir nas próximas tabelas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos criar um domínio simples, aonde nós vamos criar um domínio chamado dmoeda1. Eu estou colocando D para simbolizar que é um domínio. E essa moeda 1 é um campo que eu nomeei porque eu posso ter vários tipos de campos, moeda 2, moeda 3, com combinações diferentes. Então, para este campo, eu vou falar que ele é numérico, de 15 posições, com 2 casas decimais. E o default desse domínio é 0. Vamos executar o domínio para ver se ele vai ser criado. Selecione as linhas do primeiro domínio e clique no botão executar. Pronto, nosso domínio foi criado. Para verificar que se ele foi criado realmente, clique aqui em Domains, expanda a setinha e pronto, nosso domínio foi criado. Agora nós vamos criar um segundo domínio
Esse domínio já é um pouco mais complexo. E nele nós temos algumas rotinas de checagens. Então, esse domínio, né, eu vou utilizar o comando create domain public de tipo CFO, que é o tipo de cliente ou fornecedor. E ele vai aceitar um caractere var de uma posição. E esse domínio não pode ser nulo. E ele tem uma condição, check, se o valor que eu estou digitando lá no meu campo está para C, clientes, F, fornecedor ou A, ambos. Então, se não, esse campo não estiver em nenhuma dessas condições, ele vai retornar com um erro para nós. Então, vamos inserir, selecione todo esse bloquinho de informação para que a gente possa criar esse novo domínio. E vamos clicar no botão de execução. Pronto, mais um domínio foi criado. Clique com o botão direito em cima de domínios e clique em refresh. E podemos ver que o nosso novo domínio foi criado. Agora nós vamos criar um domínio para o campo data, onde também iremos validar se a data é maior que 1/1 de 1900, para que não fique datas muito mais antigas do que isso, que nós não temos necessidade de utilizar no nosso banco. Também vou dizer que este campo não pode ser nulo e vou fazer uma checagem, né? Verificando se o valor que eu digitei é maior que 1/1 de 1900. Vou selecionar todo esse domínio, esse bloquinho de informações para criar o domínio. Vou clicar no botão de executar. Pronto, nosso novo domínio está criado. Agora nós vamos criar a tabela de clientes, a qual ainda não existe no nosso banco de dados. E para isso, como a gente viu na última aula, nós vamos utilizar o comando create table. Eu gosto sempre de usar o if not exist, porque se a tabela já existir, ele não vai tentar recriá-la e não vai gerar erros para nós. Eu vou adicionar o esquema public e vou adicionar a tabela, o nome para a tabela. No nosso caso, ela vai chamar tab CFO, que é a abreviação de cliente fornecedor. Vou dizer que ela vai ter um campo ID empresa no tipo inteiro, aonde eu vou fazer referência para a empresa. Vou criar um campo aqui ID CFO do tipo serial, onde eu vou numerá-lo automaticamente. Vou criar um campo do tipo ativo, booleano, not null, e onde o default vai ser sempre true. E os outros campos seguindo a mesma linha. Tipo CFO, aonde eu vou falar que eu vou especificar aqui que eu vou utilizar aquele domínio recém-criado lá em cima. E o que acontece? Quando eu digitar nesse campo, ele só vai aceitar os caracteres C, F e A, ok? Porque eu estou referenciando o domínio lá de cima e falando, olha, poxa, quando alguém tentar inserir um dado neste campo, verifique se ele está entre A, C e F. E vou criar os campos de razão social com 100 posições de caractere var, not null, nome fantasia, CNPJ, RG inscrição estadual, e-mail, todos eles vão ser do tipo string, ok? A data de nascimento eu vou criar ele do tipo date. E agora nós vamos instanciar mais um domínio. No limite de crédito, nós vamos falar que, para criar este campo, nós vamos usar o tipo de moeda 1. O valor acumulado também vai usar um domínio public.demoeda1. Estão vendo que eu posso repetir o domínio várias vezes. Então, o que isso nos traz de benefício? Isso vai nos trazer de benefício porque eu não vou precisar me recordar de checagens e outros dados quando eu for avançando no meu projeto. Eu simplesmente vou referenciar o domínio e ele já vai estar criado. E isso evita que eu tenha que fazer manutenção em todas as tabelas. Imagine que eu faça checagens de cliente fornecedor, se ele é F em todos os campos. O que isso me causaria? Muita complexidade na hora de atualizar os dados. Então, criando um domínio,
Nós colocamos toda a inteligência, todas as restrições neste domínio e vamos utilizando ele em vários campos do nosso projeto. Caso esse domínio ou esse campo tenha que sofrer alguma alteração, eu não vou me preocupar com os campos que estão utilizando esse domínio. Eu simplesmente vou alterar o domínio e todos os campos vão respeitar as novas regras e os novos tipos. Então, eu referenciei aqui o demoeda 2 vezes e no data da última compra eu utilizei o campo, o domínio data 1 que a gente criou. Estou criando uma chave primária, né, com o ID CFO e estou criando uma chave única, onde eu coloco a empresa e o CNPJ. O que eu estou dizendo com isso? Que quando eu inserir um cliente, eu quero que ele seja único para aquela empresa. Então, eu não posso ter o cliente William 2 vezes dentro dessa empresa. No caso, William Bourgeon, eu não poderia ter ele 2 vezes, ok? Então, vamos criar a tabela. Para isso, selecione todo o código para criar essa tabela e vamos executá-la de uma única vez. Clique no botão executar. Pronto, nossa tabela foi criada. Vamos conferir clicando nas tabelas aqui, clicando em tabelas, botão direito, refresh. Vamos olhar se a nossa tabela de clientes e fornecedores foi criada. No caso aqui, a tabela Tab CFO é onde vai estar nossos clientes e nossos fornecedores. Ela foi criada com sucesso. Vamos partir para a próxima etapa dessa tabela e nós vamos criar uma chave estrangeira para a tabela de empresa. O conceito é o mesmo: alter table, nome da tabela, add constraint, o nome da constraint, foreign key, o ID da tabela, né? Então, no nosso caso aqui é ID empresa. Vou referenciar a tabela a qual eu vou buscar os dados, que é a tabela de empresa, ID empresa. Esse campo é a chave primária da tabela de empresa. Vou selecionar esse código todo e criar a nossa foreign key para a tabela de fornecedores e clientes. Bom, agora nós vamos aprender mais um recurso novo. Nós vamos aprender a digitar comentários para os campos das tabelas. Desculpe, acabou rolando a tela aqui. Então, para isso, nós vamos adicionar aqui, ó, comment on table. Então, eu estou adicionando um comentário à tabela tab CFO. E onde eu estou usando o comando is para informar o texto que eu quero que esteja no comentário. Tabela para armazenar dados de clientes, fornecedores globais da empresa. Também estou criando um outro comentário, só que esse comentário está no campo. Então, para isso, eu troquei o campo, a instrução table para column, ficando assim, comment on column, public, que é o nosso esquema, ponto tipo CFO, e estou dizendo aqui, ó, este campo armazena o tipo de pessoa, utilizando C para cliente, F para fornecedor e A para ambos. A mesma coisa faço com CNPJ e RG inscrição estadual. Vou adicionar comentários. Para adicionar todos os comentários de uma única vez, selecione todos os campos, todas as linhas e clique no botão executar. Pronto, todos os comentários foram inseridos. Para validar, clique com o botão direito no nome da tabela, clique em propriedades e nós podemos ver aqui que o comentário apareceu em nossa tabela, ok? Isso vai acontecer para os campos também. Então, nós poderemos ver aqui os campos dessa tabela com os seus devidos comentários. Bom, para ver o comentário de um campo, clique com o botão direito, clique em propriedades. Pronto. Aqui já tem todos os dados deste campo, ok? Bom,
Dando continuidade, nós vamos criar uma tabela de telefone para esses clientes. E pensando numa estratégia de um para muitos, ou seja, eu terei um cliente com muitos telefones. Então, para isso, eu criei uma tabela para nesse modelo. Então, utilizando o mesmo conceito, create table if not exist, eu coloquei o ID da empresa, o ID do fornecedor, o tipo desse campo, né, desse aparelho, o número e um campo livre para que a pessoa digite alguma informação lá, um campo de 100 caracteres. Olhe, fale com fulano quando ele atender. Então, nós estamos criando. O que vocês podem ver é que eu não tenho uma indicação de chave primária, apenas de um campo único, criado pela Constraint Tab Telefones UNQ, com um fornecedor e um número. Então, eu estou garantindo aqui que eu só vou ter um número exatamente igual. Então, vamos setar aqui o comando, selecionamos e vamos clicar no botão de executar. Pronto, nossa tabela de telefones já foi criada em nosso banco de dados. Eu vou apenas aqui selecionar, que todo mundo já está sabendo fazer uma chave estrangeira, clicar no botão executar. Da mesma forma, eu vou criar uma chave estrangeira para a tabela de cliente e fornecedor. E vou selecionar o campo e executar. Pronto. Agora, eu também vou criar uma tabela para armazenar os endereços do cliente. E por que eu vou usar isso? Pense que um cliente pode ter mais de um endereço. Ele pode ter um escritório e colocar um endereço de cobrança lá. Ele pode ter uma segunda casa e tudo mais. Então, nós vamos criar uma nova tabela para os endereços. O mesmo conceito. Não muda nada. Nós vamos criar uma primary key para o ID CFO endereço. Por quê? Neste caso, eu quis criar uma tabela onde eu tenho um indicador sequencial, um campo sequencial para criar uma chave primária. Então, para executar esse comando, eu vou selecionar o todo e vou clicar no botão de executar. Pronto, nossa tabela já foi incluída no banco. Vou checar as colunas, dando um refresh. Pronto, nossa tabela já está criada. Aqui. E a tab fornecedores também está criada. Clique na tabelas com o botão direito e clique em refresh. Tab endereços e telefones, ok? Eu vou simplesmente selecionar o Alter Table aqui e criar uma referência para a tabela de empresas. Vou selecionar a próxima foreign key, mais uma chave estrangeira para a tabela de clientes e fornecedores. Clicando aqui no botão Play, onde eu selecionei todos os campos dessa chave, e vou clicar aqui no botão de executar. Pronto, mais uma chave foi criada aqui na nossa tabela. Logo, nós vamos validar todas elas. A mesma coisa eu farei para a tabela de estados e para a tabela de cidades. Clicando aqui no Play e inserindo os dados. Vou clicar aqui no Play para executar. Pronto. Nossa tabela foi criada e alterada com as suas chaves. Agora, estamos chegando no fim da nossa primeira fase, onde nós vamos criar as tabelas. Então, nós vamos agora partir por um lado e poucas tabelas serão criadas e nós começaremos a inserir dados nessas tabelas. Vamos agora criar a tabela de vendedores. O mesmo conceito. Create table if not exist, public, tab vendedores. Do mesmo jeito, um campo ID serial, not null, onde ele vai ser incrementado automaticamente, o ID da empresa que esse vendedor pertence, o nome deste vendedor e a comissão que ele vai ganhar a cada venda que ele executa. Também estou criando uma chave primária com o ID do vendedor, que é o mesmo que está aqui. Vou selecionar o código para criar esta tabela
e clicar no botão de executar. Pronto, nossa tabela já foi criada. Agora vamos confirmar que ela está ali. Clique em tabelas com o botão direito e refresh. Pronto, nossa tabela de vendedores foi criada com sucesso. Agora nós vamos adicionar a chave estrangeira dessa tabela. O mesmo conceito, alter table, o nome da tabela, add constraint, o nome da chave que nós estamos criando, foreign key, para falar que é uma chave estrangeira, o campo da tabela em questão, referenciado pela tabela empresa e ID que já está dentro do banco. Clico no botão executar. Pronto, nossa linha já foi executada. E agora, para ficar mais fácil, eu vou inserir alguns dados dentro dessa tabela. Como são poucos vendedores que nós vamos usar no nosso curso, eu resolvi inseri-los aqui de forma manual. Então, eu vou selecionar todos de uma vez, lembrando que eles seguem o mesmo padrão de insert. Insert into esquema ponto public ponto nome da tabela. E aí todos os campos da tabela são referenciados, menos o campo de ID, que ele é auto-incrementado. Selecionei todo o bloco e vou clicar no play aqui para inserir esses registros na tabela. Bom, vamos investigar o erro que está acontecendo aqui. Na hora que nós fomos inserir todos os dados, o Postgres falou para a gente que nós estamos violando a construção de uma chave estrangeira. Por que que nós estamos Porque ele está falando para a gente aqui que ele não está presente na tabela de empresas, nenhum dado. Por quê? Nós inserimos todos os dados das cidades, porém eu esqueci de fazer o insert das tabelas de empresa. Para isso, eu vou voltar um pouco lá no script, lá atrás, na tabela de empresas. Bom, agora vamos inserir os dados na nossa tabela de empresas. Para isso, selecione os campos de insert, os bloquinhos de informação e clicamos em executar. Pronto, nossas linhas nas tabelas foram inseridas. Vamos voltar lá para baixo na tabela de vendedores e vamos tentar inserir os dados novamente. Vou selecionar o bloquinho de informações aqui de inserts. Vou clicar em executar. Pronto, nossos vendedores foram inseridos na tabela. Vamos checar se esses vendedores realmente foram inseridos. Para isso, digite o comando select asterisco from tab. Vamos colocar o esquema public.tab vendedores. E vamos selecionar e executar. Pessoal, o Postgres está me falando aqui que eu digitei alguma coisa errada. Vendedores. Faltou algumas. Vamos executar novamente. Pronto, todos os nossos vendedores foram inseridos. Ok? Agora, vamos continuar com os nossos ajustes. Vamos criar uma tabela de categorias para categorizar nossos produtos, seguindo o mesmo conceito. Vou selecionar tudo, esse bloco, e vou clicar lá em ID categoria, vou criar a tabela com o ID da categoria do tipo serial, aonde vamos criar um comando auto-incremente e a descrição. Uma tabela bem simples, 2 campos para categorizar nossos produtos. Vou selecionar o bloco e clicar em executar. Pronto, nossa tabela já foi inserida com sucesso. Agora, como é uma tabela pequena, nós vamos inserir algumas categorias para que a gente possa utilizá-las nos produtos. Então, como era pouca coisa, eu achei melhor inserir aqui mesmo
E para inserir, vamos utilizar o comando insert into, da mesma forma, setando o esquema, a tabela, o campo que nós queremos inserir e o valor. Vou selecionar o bloco de insert inteiro e vou clicar no botão de executar. Pronto, todos os nossos registros foram incluídos nessa tabela. Agora nós vamos passar para a próxima parte e criar a tabela de produtos. Do mesmo modo, esta tabela segue o mesmo padrão das outras, então eu coloquei o ID do produto, do tipo serial, que vai ser auto-incrementado, o ID da empresa, que vai ser nossa chave estrangeira, o nome do produto, quanto ele tem de estoque, qual o valor desse produto para que eu possa vendê-lo. E também vou criar uma chave primária com o ID do produto. Para criar, eu vou selecionar o bloquinho de criação e clicar no botão executar. Pronto, nossa tabela já está criada. Para isso, vamos conferir. Clique com o botão direito em cima de Tables, Refresh. Pronto, podemos ver que todas as tabelas que criamos até agora, de categoria e também a tabela de produtos, foi criada. Agora, na tabela de produtos, nós vamos ter que alterar e criar as chaves estrangeiras, do mesmo modo que aprendemos nas outras aulas e nesta mesma aula. Alter Table, esquema, nome da tabela, vamos referenciar o campo, falando que ele é uma foreign key, e referenciar a tabela que vai nos dar origem aos dados. Vou clicar aqui e selecionar o bloquinho e vou clicar em executar. Pronto, nossa chave foi criada. Se quisermos verificar, abra a tabela aqui clicando na setinha, clique em Constraints e vamos ver que a foreign key foi criada. Vamos criar mais uma foreign key para a tabela de categorias. Quando eu criei a tabela de produtos, eu esqueci de colocar o campo de identificador das categorias, para que eu possa fazer o relacionamento lá e a foreign key. Então, para isso, nós vamos alterar a tabela de produtos e inserir o ID da categoria, do tipo inteiro e ele não pode ser nulo. Vou selecionar o bloquinho aqui para adicionar o ID da categoria. Pronto, nossa coluna foi inserida. Vamos verificar. Clicando com o botão direito na tabela, refresh. Veja bem que o nosso ID de categoria foi inserido. E agora sim, vamos criar a chave estrangeira, seguindo os mesmos padrões que estamos acostumados a criar. Clique em executar. Pronto, nossa chave foi inserida. Agora nós vamos passar para a tabela de vendas. Para isso, clique. Eu criei um script também básico. Create Table, Tab Vendas. O ID da venda vai ser sequencial, automático. A empresa vai ser uma chave estrangeira. O ID CFO também vai ser outra chave estrangeira. E o ID do vendedor, uma chave estrangeira. E a data da venda, que a gente vai inserir toda vez que a gente fizer uma venda. Vou também criar uma chave primária com o ID da venda. Vou selecionar o bloquinho de instruções e vou clicar no botão de executar aqui. Pronto, nossa tabela de vendas foi criada. Vamos inserir as chaves estrangeiras para essa tabela. Para isso, digite os comandos alter table, public, nome da tabela, add constraint, o nome da tabela, foreign key, referência, então a qual tabela. Então vamos selecionar o bloquinho e vamos criar a chave estrangeira para a tabela de empresas. Pronto, nossa chave estrangeira foi criada. O mesmo procedimento farei para criar a chave da tabela, a chave estrangeira da tabela de clientes e fornecedores e a de vendedores. O Postgres está nos retornando um erro aqui, e esse erro está me falando assim, que ele não encontra tab ID vendedor. Ela não existe no banco de dados. Realmente, eu digitei o nome dela errado. Então, ela não é tab ID vendedor, ela é tab vendedor.
E agora eu vou selecionar esse pedaço de código e vou clicar em executar. Pronto. Novamente recebemos um erro. Por quê? Um erro de digitação de novo. É vendedores no plural e eu estou aqui referenciando vendedor. Vamos adicionar o ES e vamos ver se conseguimos criar essa chave estrangeira. Pronto, agora sim criamos a chave. E chegando ao final, vamos criar a tabela de vendas itens. Então, create table, o mesmo procedimento. If not exist, nome da tabela. Vamos criar um sequencial de itens de venda. Vamos criar o ID de venda. Esse campo ID venda vai ser uma chave estrangeira para a tabela de vendas. ID empresa, ID produto, valor unitário, quantidade e desconto. Também vamos criar uma chave primária para vendas. Vamos selecionar o bloco e clicar aqui no botão para executar. Pronto, nossa tabela de vendas itens foi criada com sucesso. Agora vamos criar as chaves estrangeiras da tabela de produtos. Para isso, eu criei os códigos aqui, seguindo o mesmo procedimento. Alter table, o nome da tabela e todo o restante que a gente já aprendeu. Agora vamos selecionar o código e clicar no botão de executar. Pronto. Nossa chave estrangeira para a tabela de empresas já foi criada. Agora vamos criar a chave estrangeira para a tabela de vendas. Então, selecione o bloquinho e clique no botão executar. E agora vamos criar a chave estrangeira para a tabela de produtos. Selecione o bloquinho e clique no botão executar. Pronto! Todas as tabelas do nosso banco de dados foram incluídas com sucesso e agora nós vamos para a última etapa dessa nossa aula, que é os insert de dados em todas essas tabelas. Bom, vamos inserir agora os nossos registros. Para inserir os nossos registros, clique aqui no botão Query Tool. Vai ser aberto um novo editor em branco. Clique em Abrir. Nós vamos clicar no script 4, Tab CFO. Vamos clicar em Select. E aqui nós temos todos os scripts, todos os dados de cada cliente. Lembrando que esses dados são fictícios e não fazem parte do mundo real. Então, eles são dados de demonstração e exemplo que eu criei aqui para que possamos ter um material para estudo. Para executar os inserts, é o mesmo processo. Insert into, o nome da tabela, set todos os campos e todos os valores. Eu criei um por linha para ficar mais tranquilo. Vou clicar em executar e ele vai inserir todas as linhas de clientes para a nossa tabela. Vou fechar o editor para evitar problemas e confusões. Vou abrir mais um Query Editor Tool. Ele vai abrir em branco. Vou clicar na pastinha novamente. Vou para o próximo script. No caso aqui, neste próximo script, nós vamos inserir os endereços para os nossos fornecedores. Clico nele, o script 05, clico em Select. Podemos ver que o contexto do select é o mesmo para todos. O que vai mudar são alguns dados que eu tenho em cada select. Esse select aqui vai ter todos os endereços de cada pessoa. Para inserir, clique no botão executar e vamos lá. Todas as linhas já foram inseridas. Para não confundir, vou fechar. E vamos para o próximo script. Clique em Query Tool. O editor em branco é aberto. Vamos clicar na caixinha para abrir. Vamos pegar agora o script número 6, telefones. Clique nele, clique em Select. Aqui podemos ver todos os telefones que nós criamos. Aqui podemos ver o insert da tabela de telefones que nós criamos dados fictícios aí. Vou executar. Pronto, todas as nossas linhas foram inseridas com sucesso. E agora
Eu vou fechar e vou abrir um novo Query Tool. O editor vai abrir em branco, vou abrir a pastinha de novo, pegar o próximo item, que é a tabela de produtos, clicar em Select e vou inserir esses inserts na tabela. Para isso, clique com o botão Executar. Pronto, todos os nossos produtos foram inseridos no nosso banco de dados. Vou fechar novamente e vou abrir mais um editor. Clique no botão Abrir e vamos passar para a tabela de vendas. Clique em Select, dados de vendas. Eu vou executá-los. Agora vamos abrir um novo editor para que possamos continuar com as inclusões de dados em tabelas. Clique em Query Tool, uma janela em branco vai ser aberta, clique em Abrir. Vamos clicar em Vendas. A primeira linha foi uma linha de teste, eu vou excluí-la, ok? E vou inserir a partir das próximas. Bom, agora vamos inserir os dados na tabela de vendas. Bom, nós temos alguns problemas que nós vamos resolver e o post está nos falando aqui que tem algum erro nesse campo de data. Ok? Vamos até a linha 253 para investigar. Opa, o mês 9 não tem 31 dias. Vamos colocar aqui com 30. Executar novamente. A linha 496 também está com problemas de datas. Novamente, mês 9 com problema. Estou substituindo, como são dados de teste, eu posso fazer essas alterações. A mesma coisa na linha 671. Pronto. Todos os registros da nossa tabela de vendas foram inseridos. Vou fechar o editor e salvar os arquivos para poder compartilhar com vocês. Vamos agora inserir a última parte dos nossos inserts. Para isso, clique em Query Tool. Uma nova janela será aberta. Clique no botão Abrir. Selecione o item 10, tab Vendas, Itens, clique em Select. Pronto, nosso script foi aberto. Agora vamos inserir, vamos dar uma leve conferida, para ver se não tem nada de errado. Ótimo. Vamos lá, clicar no botão Execute. Pronto, todas as linhas foram inseridas. Bom, com esse último insert, nós encerramos a aula de hoje e vamos até a próxima aula com as instruções de Select, onde nós começaremos a estudar todas as formas de extrair os dados das nossas tabelas. Iremos desde a forma mais básica até as mais avançadas no decorrer das próximas aulas. Então, até lá, espero vocês na próxima aula.